Ai, Nicolas, comenta sobre o padre que disse que a sua caminhada não valeu de nada porque você defende a morte e defende armas. Galera, sendo bem sincero, se você não consegue contra-argumentar isso no mesmo instante que você viu esse vídeo, o problema nem tá com esse padre, esse problema tá com você. Afinal de contas, ou lhe falta intelecto ou Bíblia, ou os dois, né? Porque a arma não é o mal é quem a utiliza. Ou você não lembra, né, quando Caim matou Abel com a .40, ou quando Davi, né, matou Golias com a metralhadora. Ou seja, qualquer objeto pode ser utilizado para o mal. É claro que a arma, ela potencializa isso, mas ao mesmo tempo que ela pode matar o inocente, ela pode proteger o inocente, como um policial militar faz, ou até mesmo proteger, sei lá, né, o Papa. Ou você acredita que quem defende o Papa e seus seguranças ali utilizam o quê? A Bíblia? Claro que não. Ou seja, não sobrou absolutamente nada para poder atacar a caminhada. Eles se indignam com um deputado caminhando de forma ordeira pacífica, mas eu nunca vi essas mesmas pessoas que dizem que nós estamos politizando a fé agora falar a respeito do crime organizado do nosso país e dizer sobre, sim, as armas que matam inocentes nas mãos de criminosos. Ou até mesmo acusar, né, o presidente da República que recebeu um narcotraficante, Nicolás Maduro, aqui no nosso país, que literalmente passava tanques de guerra em cima das pessoas. Ou esses mesmos padres e pastores, né, progressistas, com teologia inclusiva, que inclui até o Satanás, falar e criticar, ficar incomodados a respeito aí de Daniel Ortega, que está na Nicarágua e perseguindo também principalmente padres e freiras. Ou seja, não sobrou absolutamente nada. Na verdade, sobrou uma reflexão pra gente, né? Charles Spurgeon diz o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo, e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário, mas eu sou a favor das armas. Não tem jeito, é impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar. E alguém também me disse: o machado também mata. E eu lhe respondi: mas sua finalidade é outra. De que lado nós estamos? É uma mentira que está sendo disseminada. Receba aí em nome de Jesus. Você viu que a Ana Paula não parava de falar, Babu? E só porque eu sou negra, eu fico falando. Então você não tá falando sobre isso? Você não tá falando sobre isso? Vem cá, você não tá falando sobre isso? Essa discussão ridícula no BBB nos mostra o seguinte: enquanto o movimento negro continuar usando o racismo como autopromoção, é mais fácil eles aumentarem o racismo já existente do que de fato acabar com ele. Você teve uma crise, pessoas pretas sofrem direto na sociedade. Você toda hora começou a se queixar. É porque ela é branca, eu sou preta, mas o quê? E entrou num gatilho que a gente sabe o que é. Eles não sabem o que é. Eles não sabem, então mas pronto, vai ficar usando pra atacar o Juliano. Ataca no erro dele, pô. Não, a gente não... Sempre aprendi uma coisa dentro de casa que me impediu de virar esses militantes vitimistas de rede social. O racismo existe sim, mas ele não pode virar muleta pro seu fracasso. Se você quer respeito, então seja o melhor, estude mais, trabalhe mais. O problema é que um pedaço gigantesco do movimento negro brasileiro até finge que quer igualdade, mas não quer. Eles querem usar o racismo como um atalho pro seu próprio crescimento. Perdi uma disputa? Racismo. Ninguém gosta de mim? Racismo. Fui rejeitado no Big Brother Brasil? Racismo. E aqui que mora a grande hipocrisia. Eu sou negro conservador de direito. Acredito em mérito, responsabilidade individual, trabalho duro, estudar mais que os outros e sou atacado pelo movimento negro por isso. Agora dá uma olhada em quem é aplaudido por esse pessoal. Negro que quer viver de lacração no BBB ou nas redes sociais, de benefício social, ou então usando o racismo para justificar o seu próprio fracasso. Enquanto eu quero um negro livre, a esquerda brasileira quer um negro dependente do discurso da esquerda brasileira. E o que me conforta é saber que o meu discurso está acordando cada vez mais pessoas. Bota esse vídeo no seu estudo. Bandecai. Não se acredita
nos motivos mencionados por STF e pelo TCU para justificar o que estão fazendo no escândalo. Em outras palavras, o que se suspeita é que instituições de Estado não estão agindo como instituições de Estado, mas sim como ferramentas numa campanha de pressão política contra a autoridade monetária pelo fato dela ter liquidado um banco privado, cuja atuação a Polícia Federal aponta como fraudulenta. A sensação geral é de podridão política. Podridão política. Sem vergonhice e atrevimento em escala inédita para o país que achava que já tinha visto tudo em matéria de corrupção. Achava. Olá, Seguimoles, aqui é a Kim Janjiping. Obrigado por ter abrido o vídeo. Eu tô cheia de problemas porque vocês não param de me zoar. E nessa, Demétrio? Eu fico até temeroso de fazer um comentário sobre o Supremo, porque Edson Fachin, naquela sua nota, explicou que a história vai ser implacável com qualquer um que fizer perguntas que possam criar a impressão de que se questiona alguma coisa sobre o Supremo. Então, eu peço desculpas para a história e vou mesmo assim fazer o comentário. Me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master e sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. Edson Fachin começou a conversa do Código de Conduta, mas depois, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, disse que ele estava conversando com seus colegas e que parece que haveria uma maioria que não quer o Código de Conduta nesse ano de 2026, sob um argumento muito estranho, uma alegação muito estranha de que é ano eleitoral. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, Fachin não explicou, mas ele disse que é um argumento sólido, que esse é ano eleitoral. Se não for nesse ano, significa que o assunto morreu, né? Porque dizer que no ano que vem nós vamos discutir um Código de Conduta, bom, o ano que vem em Jerusalém. Então, parece que Fachin está recuando da ideia do Código de Conduta. E está recuando de uma maneira muito ruim, porque a regra da colegialidade no Supremo não é uma regra que diz que os ministros do Supremo devem fazer conluios a portas fechadas para produzir consensos entre eles. A regra da colegialidade diz: votem. Todos os ministros votam depois de debater publicamente um tema. Por que Edson Fachin não põe a proposta do Código de Conduta em votação? Isso é colegialidade. Me desculpa a história, que é implacável. Manda ele fazer o L tomar no cu. Aquele comédia do caralho, mano. Mano, quase... Mano, nossa, mano, Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar no emprego de vocês ali? Esse regime deles só dá certo até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Vai trazer essa quadrilha de competentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo! O Brasil pagou R$1 trilhão com TED Tatu de juros da dívida pública. É muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. A gente separou a evolução desta conta amarga que a gente paga desde o começo de 2003. O gráfico começa lá atrás, 2003. O número vai crescendo, mas de uma maneira muito discreta, levando em conta que a gente tem inflação. Então tá bem ok, assim. Aí ele chega em 200 bilhões ali em 2010. Chega o governo Lula, mesma coisa. PEC da transição, nova política pro salário mínimo, aumento de benefícios do BPC Loas, benefícios previdenciários, e aí a conta que tava ali, ó, 300, 400 bilhões de reais por ano, dispara. E atingiu pela primeira vez R$1 trilhão em juros, dá quase, neste caso, dá 8% da dívida, 8% do PIB. Então a gente tá quase chegando numa situação em que a gente vai pagar 10% do PIB em juros. É quase um dízimo
Supremo Fiscal. Em 2025, gastamos 254 bilhões de reais com saúde, 206 bilhões de reais com educação, ou seja, daria para juntar essas duas rubricas, dobrar e mesmo assim não daria conta de juros. Com Bolsa Família foram 158 bilhões de reais, agricultura, menos de 50 bilhões de reais, e Minha Casa Minha Vida, 8 bilhões de reais. Todos esses números são muito menores do que esta barra branca, que é a barra de juros que superou e atingiu pela primeira vez R$1 trilhão no ano de 2020. Eu fico com qual cara, Lula? Se eu quiser conhecer o evento ali? Não posso? Quem que vai me impedir de conhecer o evento? Ah, vai lá. Eu não posso andar aqui, conhecer? Eu quero conhecer aqui. Você quer ir lá? Ué, por quê? Vocês vão fazer o quê se eu fizer lá? Você quer ir lá? Vocês vão me agredir se eu for lá? Eu não posso ficar aqui? Olha lá, vocês estão vendendo camiseta? Sim, mas a gente tá com a banca lá na tela. Não? Qual que é o preço da camiseta? Não tá vendendo porque for não. Esses aqui é do pessoal que tá vindo pro evento. Não tô entendendo o que vocês estão aglomerando não. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Alguém pode explicar pra mim o que é o ato? Hã? Vocês não vão me explicar? Alguém tá disposto a explicar pra mim? Hã? Você é convidado a se retirar. Mas não pode me contar o que é? Eu só quero saber o que tá acontecendo aqui, ó. Na UFMT, tá cheio de barraca, cheio de coisa. O professor já tá chegando, vai te explicar, você pode esperar ele. Mas vocês não podem explicar? Vocês não estão participando do movimento? O que é que tá acontecendo? Nada. Ah, eu quero saber se tem autorização pra estar vendendo camisetas, essas coisas. Não é da sua conta. Porque esse espaço é público, né? Em tese não pode. O professor Eduardo tá chegando e vai conversar contigo. O espaço é público, em tese não pode ter comércio sem autorização. Isso que eu tô querendo saber, entendeu? Se vocês tiverem autorização pra colocar, pra montar essas faixas, que em tese não pode também. Não tô entendendo essa utilização, qual que é o problema? Eu não posso estar num lugar público aqui? E se eu quiser conhecer o evento ali? Não posso? Quem que vai me impedir de conhecer o evento? Ah, vai lá. Eu não posso andar aqui, conhecer? Eu quero conhecer aqui. Você quer ir lá? Ué, por quê? Vocês vão fazer o quê se eu fizer lá? Você quer ir lá? Vocês vão me agredir se eu for lá? Não vão falar nem o que tá acontecendo aqui? Ninguém tá disposto nem a debater? O senhor pode falar também ou o senhor também não fala? Ou na verdade ninguém sabe, é tudo massa de manobra? Ah, se não tá respondendo é porque não sabe. Você sabe responder alguma coisa? Você sabe dizer pelo menos o que é reforma agrária, que é o que vocês defendem aqui? Em tese defendem? Porque vocês ficam invadindo. E a área invadida não pode ser objeto de reforma agrária. Só gosta de ficar fazendo baderna na propriedade dos outros. É isso que vocês sabem fazer só. Bom, galera, a gente veio aqui ontem, eles nos expulsaram daqui, a gente veio arrancar as faixas aqui, que isso não é permitido, né? Você vê faixas do MST, faixas do PT, bandeira, enfim, comércio de camisetas do MST, um movimento invasor com apologias a Che Guevara, que assassinava pessoas, Cuba, enfim, ditaduras de invasores de terra, que só depredam as coisas e prejudicam aqui o agro do estado de Mato Grosso. Uma coisa ridícula acontecendo dentro da UFMT e a gente disse que a gente não ia aceitar isso. Nós fomos expulsos ontem e a gente disse que a gente ia retirar essas faixas se elas não tivessem autorização. Hoje a gente tá aqui, ó. Acabou, retiraram todas as faixas daqui, né? Mas aí infelizmente ainda tá aquele barracão montado ali, cheio de sem terra. Isso a gente não vai aceitar e sempre que vocês colocarem essa faixa aqui, fique secado. Sempre colocar faixa aqui de MST, enfim, de ditadura, essas coisas, nós vamos vir aqui arrancar. O nome é Ulisses Moraes e quem não seguir...